bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Queridos, vamos fazer leitura de dois textos, um encerrando e o outro iniciando a mesma linha de pensamento. Lucas, capítulo 24, versos 47 a 49. Aqui Jesus está concluindo as suas palavras com seus discípulos. Lucas 24, 47 a 49, está se preparando para se despedir. Tanto Lucas é o autor do Evangelho, que leva o seu nome, obviamente, mas também é o autor do livro de Atos, que nós vamos estar lendo a seguir. Diz assim, versículo 47 de Lucas 24, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de irmos a Atos, vamos destacar algumas palavras de Jesus aqui. Então, Lucas está escrevendo que Jesus, antes de partir, disse aos seus discípulos que em seu nome, em nome de Jesus, que é em seu nome, pregassem o quê? O que diz o texto? Palavra de arrependimento. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Não é prosperidade, não é cura, não é solução de problemas. A mensagem principal do Evangelho é arrependimento. É anunciar que nós somos pecadores. Independente de sermos religiosos ou não, somos pecadores. Os maiores problemas que Jesus enfrentou foi justamente com os religiosos. E a mensagem é essa: todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Mas Deus graciosamente nos oferece o perdão através do arrependimento. Mas não existe arrependimento se eu não tiver em mim a consciência, o entendimento de que eu sou pecador. Quem acha que não tem pecado, não tem do que se arrepender. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, sou uma pessoa justa, honesta. Isso é o que ele pensa. Mas a palavra de Deus diz uma outra coisa. E entre a palavra de Deus e a palavra do homem, nós sempre ficaremos com a palavra de Deus, independente de quem quer que seja. Independente de quem quer que seja. Então Jesus pregou o arrependimento. Antes disso, o seu antecessor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, pregava o quê? João Batista. O que João Batista pregava? Arrependimento, conversão, mudança de rota. E aí vem Jesus e segue essa mesma linha. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, deixando a eles mais instruções. E o que eles fazem?
o que os seus discípulos, agora apóstolos, fazem? Continuam na linha da mensagem, da pregação do arrependimento. Não há, nem nos evangelhos e nem nas epístolas, nenhuma palavra que nos deixe uma promessa de Deus, e nós vamos ver promessa de Deus, o que Deus nos promete, de riqueza, de vida boa, de vida fácil. Muito pelo contrário. Jesus nos deixou palavras de advertência. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por lutas. Vocês vão passar por dificuldades. Mas aí entra o quê? O poder. Para nós enfrentarmos essas tribulações, esses problemas, essas adversidades, nós precisamos desse poder que só Deus pode nos conceder. Então, preguem, que pregasse arrependimento. Para quê? Para quê? Diz aí o texto, para quê? Pregar arrependimento para... Vocês estão tímidos. Remissão de pecados. É para isso. Para que nós pregamos? Para que nós estamos aqui todos os domingos? Pela manhã e noite. Para que nós fazemos os nossos encontros pelo Facebook, segunda e quarta-feira? Para que nós temos as nossas reuniões às quintas-feiras? Para quê? Para que nós estamos pregando o quê? Arrependimento. Que todos nós temos algo em nossa vida que precisa ser mudado, que pode e precisa ser melhorado. Ninguém aqui já chegou ao ápice da perfeição. Ninguém. Ninguém. Senão já teríamos sido arrebatados. Já estaríamos com o Senhor na glória. Transformados. Um outro corpo. Para a remissão de pecados. E pregar para quem? Para todas as nações, para todos os povos. Para todos. Pobres e ricos, brancos e negros, homens e mulheres, livres e escravos. Para todos. Todas as nações. Começando por onde? Jerusalém. E aí ele diz, vós sois testemunhas disso, vocês estão ouvindo isso, vocês viram, vocês ouviram, vocês conviveram comigo por 3 anos e meio. Eu não vos ocultei nada, eu vos revelei toda a verdade. Mas depois de mim virá o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo que vos disse, que irá vos capacitar. Vocês deixarão de ser tímidos e medrosos e passarão a ser audaciosos, corajosos, intrépidos. Mas para isso precisamos do poder de Deus. Precisamos do Espírito Santo. E ele diz no versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é a promessa de homem, não é a promessa de político, não é a promessa de pessoas falhas, mas é a promessa do Pai. Aí entra a fé. Ou nós cremos em Deus, como dizemos crer, ou nós cremos em Deus, como nós cantamos e declaramos que nós cremos, ou nós nos rendemos e nos submetemos a esse Deus e o Pai de verdade, ou não. Não tem meio termo. Ou somos de Deus ou não somos. Não dá para ficar em cima do muro. Então quem fez a promessa é o Pai. E o que o Pai prometeu? Vou trazer em evidência, novamente, para ficar claro. Ele não está prometendo aqui vida fácil, vida boa, colônia de férias. Para isso, não precisa ter preparo. Para isso, não precisamos ser fortalecidos. As Escrituras comparam a vida do
servo de Deus, do homem, da mulher de Deus aqui, como uma batalha, uma guerra. Somos constantemente, diariamente cercados pelos nossos inimigos que tentam nos desviar do caminho. E aí ele diz: permanecei, pois, na cidade. E aí eu peço a Deus a liberdade para substituir cidade aqui por permanecei, pois, em mim, em Jesus. Permanecei, pois, na minha palavra. Permanecei, pois, nas minhas promessas. Permanecei, pois, firmes na fé. Até que do alto sejais revestidos de poder. Todo mundo quer poder, né? Mas nós já vamos chegar nesse ponto. Agora vamos para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versos de 4 a 7. Aqui Lucas, habilmente, ele encerra um volume da sua obra. O primeiro volume é o Evangelho, o segundo volume é o livro de Atos. E aí ele abre o livro de Atos, fazendo uma ponte, uma ligação com o fechamento do seu Evangelho. E aí ele diz assim em Lucas 1, de 4 a 7. E comendo com eles, Jesus, terminando ali uma refeição com seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Anota aí agora. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Comendo com eles, voltando ao versículo 4, determinou-lhes. O que é determinar? É falar com autoridade. Ele não está fazendo um pedido. Ele não está dando um conselho para os seus discípulos. Ele está determinando. É uma ordem. Ordem essa que nós devemos colocar em prática hoje, nos nossos dias, nas nossas vidas. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Novamente aí, Jerusalém. Não se ausentem, não se distanciem de mim. Fiquem próximos a mim. A minha palavra, tenham comunhão comigo, através da minha palavra, através da oração. Não se ausentem, não se distanciem, mas permaneçam em Jerusalém, na nossa Jerusalém espiritual. É a nossa vida espiritual. Pense em Jerusalém como a sua vida espiritual, um local dentro de você, onde está o templo do Senhor. Aonde Deus se comunica com o seu povo, fala com o seu povo. E nós que somos povo do Senhor, devemos permanecer nessa relação de intimidade com o Senhor em Jerusalém. Intimidade. Intimidade é algo mais profundo que comunhão. Estamos aqui em comunhão. Você conhece o nome de todos que estão aqui?
a vida de todos, onde mora, a família, seus problemas, a sua vida. Não. Mas estamos em comunhão, no sentido de que estamos aqui reunidos em torno do mesmo nome, que é o nome de Cristo. Acabamos de cantar, louvar ao Deus em comunhão, com os mesmos hinos, com os mesmos cânticos, com os mesmos louvores. Estão compartilhando agora, estão sentados ouvindo a mesma palavra. Nesse sentido, estamos em comunhão. Mas temos intimidade? É diferente. Intimidade é algo tão profundo que você pode morar com alguém na mesma casa, compartilhar o mesmo teto, compartilhar da mesma comida, da mesma panela, dormir com essa pessoa e não ter intimidade. E a intimidade, eu não estou falando de intimidade física do casal, estou falando de intimidade de um conhecer ao outro, de você poder compartilhar dos seus sonhos, dos seus medos, dos seus anseios, da sua fé, das suas convicções, das suas incertezas. Isso é intimidade. E Deus quer que nós tenhamos intimidade. Nas nossas orações podemos... Ele sabe de todas as coisas, eu sei, você vai falar, mas não precisa, Deus sabe. Deus sabe. Mas nós precisamos compartilhar com Ele quem somos. Não há necessidade de vestirmos máscaras e também é inútil. Mas Ele quer ter intimidade. Por isso que Ele se revelou no Filho. Disse Natanael, mostra-nos o Pai. Mas Jesus, eu estou com vocês há tanto tempo e você diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é intimidade. Você, eu, nós nos declaramos filhos de Deus. Mas quem nos vê, vê ao Pai. Nós podemos declarar isso? Seria muita ousadia. Eu não me atrevo. Eu não me atrevo. Por isso que nós temos que ser luzes e faróis apontando para Cristo. Você quer ver o Pai? Olhe para Cristo. Não se ausentassem de Jerusalém, voltando ao texto, mas que esperassem a promessa. Esperar o quê? Esperar o quê? A promessa. De quem? Do Pai. Que é fiel, que não mente. Que nesse aqui, nós podemos confiar de olhos fechados. Não há por que duvidar. Será a verdade? Mas é a promessa do Pai. Ele de vir habitar em nós. A promessa do Pai é essa. De vir habitar, morar, não conosco, mas morar em nós. Quer presente melhor do que esse? Não há nada melhor do que ter Deus habitando em nós. Promessa do Pai, conclui Jesus no versículo 4, a qual disse ele, Jesus, de mim ouvistes. Olha, é o próprio Filho que está dizendo que o Pai prometeu isso. Não sou eu quem estou dizendo. Não é invenção das denominações, das igrejas cristãs, da Nova Vida. Não é invenção nossa. Essa promessa do Pai foi dita pelo próprio Filho, que também é digno de toda a confiança, que é fiel, que nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas promessas caíram por terra, falharam, deixaram de se cumprir. E não vai ser essa. Porque Ele entende que nós precisamos desse poder. E vamos entender já, para quê? E aí ele continua, Jesus continua, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água,
para arrependimento, para a remissão de pecados, como vimos em Atos 24. Mas vós, agora é outro nível. Mas vós sereis batizados agora com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí entra a carne. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus está falando de um reino muito superior, está falando do reino dos céus. E os discípulos estão preocupados com o reino de Israel, com o Brasil, com o estado do Rio de Janeiro, com a cidade de São Gonçalo. Não há problema nenhum, nós devemos, a palavra de Deus nos orienta a orarmos pelas nossas autoridades municipais, estaduais, federais, orar pelo mundo, interceder. Mas o foco aqui é muito mais elevado. É o reino do céu. É sermos testemunhas de Jesus para a eternidade. Não para as coisas de hoje, de agora, terrenas. E aí Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, vamos parar de tentar adivinhar aí as coisas espirituais que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, só para o conhecimento dele. Versículo 8. Mas recebereis, vou dar ênfase, poder, ao descer sobre vós Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que eu estou dando ênfase à palavra poder? Porque, infelizmente, nós não entendemos o porquê do Espírito Santo habitando em nós. Desconhecemos até, muitas vezes, esquecemos até muitas vezes, quem é o Espírito Santo. Às vezes tratamos o Espírito Santo como se fosse uma energia que nós podemos gerar, que nós podemos canalizar, que nós podemos manipular, como a energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica nós podemos produzir hidrelétricas, termoelétricas, placas solares, o vento. Podemos utilizar vários recursos aí para produzir energia elétrica. Não existe como nós produzirmos o poder do Espírito Santo em nossa vida com coisas humanas. Não tem. Impossível. Impossível. Com oração, com jejum. Isso é bom, mas não produz. Se fosse assim, os fariseus seriam cheios do Espírito Santo. Não produz. É obediência. É fé. Fé na promessa. Deus prometeu. Então eu tenho que crer. E o que Jesus disse? Permaneçam em Jerusalém. Vivam a vida de vocês, se consagrando, orando. Mantenham-se junto a mim, próximos a mim. E aí então vocês receberão a promessa, o poder, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma força. Não façam isso com ele. Não rebaixem o Espírito Santo a isso. Ele é uma pessoa. E não é uma pessoa qualquer. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Conhece os pensamentos de cada pessoa aqui presente, os nossos sentimentos. Não só as daqui, mas do mundo todo. Ele é onisciente, ele sabe. Nada lhe é oculto. Ele sabe tudo. Ele é o dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Agora,
Imagina, termos intimidade com o Espírito Santo, Ele habitando em nós, Ele que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Ele sabe tudo a respeito dos nossos antepassados. Conhece tudo a respeito da nossa vida, mesmo antes de sermos gerados no ventre de nossas mães. Ele conhece o nosso futuro, ele tem os nossos dias contados. Sabe tudo a respeito dos nossos descendentes. Sabe tudo. Agora pensa na bênção de termos intimidade com o Espírito Santo. Aí eu quero fazer determinada coisa e ele diz, não faça. Mas é bom, está tudo certo, não tem problema nenhum. Ele diz, não faça. Por quê? Ele sabe tudo. Se eu tenho intimidade, eu vou ouvir a sua voz e vou obedecer, mesmo sem entender. Mas por quê? Qual o problema? Não tem problema nenhum, mas Deus disse para não fazer, então melhor obedecer. Porque Ele sabe todas as coisas. Esse é um dos poderes, é de poder ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a sua orientação. Ele, como Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ou seja, nada é impossível para ele, nada. Ele pode tudo. Então, quando ele diz não, não é porque ele não pode. Ele pode. Mas quando ele diz não, é para o nosso bem. Ele ama você mais do que ninguém te ama. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos podem te amar muito. Mas o amor que o Espírito Santo tem por você é maior do que o amor. Você que é pai, você que é mãe, que ama o seu filho, que você daria vida pelo seu filho. O Espírito Santo ama o seu filho mais do que você. E ele sabe todas as coisas. Por isso que é importante e necessário os pais terem sabedoria, ter intimidade com o Espírito Santo para saber como criar, como ensinar, como corrigir. Precisamos desse poder. E ele vai dizer não. Quando ele disser não, é para o nosso bem. Não é para a gente ficar revoltadinho. É para a gente aceitar com gratidão e dizer, Senhor, obrigado pelo seu não. Porque eu sei que o Senhor tem coisa melhor para mim mais à frente. Porque o Senhor está lá no futuro. Eu não estou. Ele é onipresente também. Ele é onisciente, onipotente e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está em todos os lugares, mas não habita em todos os lugares. Isso é diferente. Por quantos lugares você anda, você passa, você está, mas você não habita ali. Você não comunga ali daquelas coisas que estão acontecendo. Às vezes no seu local de trabalho, você é obrigado a estar ali. Mas você não habita ali, você não concorda com o que acontece ali. Mas você está ali. O Espírito Santo está em todos os lugares, ele está aqui agora. Ele está na sua casa, você que nos acompanha pela internet, ele está aí agora. Ele sabe por que você tomou a decisão de ficar em casa, de não vir à igreja. Ele sabe. Está em todos os lugares. Então, ter intimidade com o Espírito Santo é necessário. Ele é uma pessoa, ele é Deus e, portanto, merece o nosso amor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa submissão. Agora, a maneira como ele mesmo se apresenta, ele mesmo se nomeia Espírito Santo.
há muitos espíritos atuando e agindo no mundo nesse momento. Há muitos espíritos, muitos. Mas apenas um é santo. E o que esse espírito, o que esse Espírito Santo deseja? Que nós sejamos santos. Porque ele não apenas quer te conhecer, ou estar na sua casa, ou estar no seu local de trabalho, ele quer habitar em você. Ele quer habitar em mim, mas para habitar em nós, precisamos o quê? Nos santificar. E para fazermos isso, precisamos de poder. No contexto, de muitas igrejas, principalmente nas pentecostais, nós somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus. Nós não cremos, nós não acreditamos que os dons espirituais cessaram. Eles continuam agindo. Mas nós não tratamos o Espírito Santo e o poder que ele nos concede como uma coisa. Porque antes, e aí pensa assim, poder. Eu queria ter poder para curar os cegos, os paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, abrir o mar, andar sobre as águas, multiplicar pão e peixe. Você quer poder para isso? Para quê? Para glorificar quem? Para testemunhar a respeito de quem? Às vezes é dele mesmo. Para dar testemunho dele, do que Deus tem feito através da sua vida, dos milagres que Deus tem operado através do meu ministério, da minha igreja. Porque eu sou um homem de Deus. Ele quer dar testemunho dele mesmo. Mas antes de irmos aos confins da terra, temos que permanecer em Jerusalém. Precisamos ser tratados em Jerusalém. Antes de você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu. Eu quero evangelizar. Mas sem poder? Sem se santificar? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Ele habita em você? Ele diz aqui, e sereis minhas testemunhas. Mas não existe uma testemunha de Cristo sem bom testemunho. De que adianta eu falar de Cristo e dou mau testemunho? O que eu estou testemunhando através? O que eu estou testemunhando de Cristo? Do Evangelho? Por que as pessoas às vezes tratam os evangélicos? Evangélico é tudo igual, é tudo fofoqueiro, é tudo mentiroso, é tudo mal pagador, é tudo. Por quê? Porque às vezes para de um que está dando mau testemunho, todos pagam uma conta. Então, se não tem bom testemunho, se não tem o Espírito Santo operando na sua vida, é melhor não falar nada de Jesus. Nem diz que é crente, nem diz que é membro da Nova Vida do Coelho. Por favor. Vai estar dando mau testemunho da igreja. Eu conheço. Temos que dar frutos. Mas para isso precisamos desse poder. Precisamos permanecer em Jerusalém. Precisamos permanecer em intimidade com Cristo, crendo, aguardando a promessa. E quando ela vier, nos mantendo a chama do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos testemunhas de Cristo. João Batista, qual o milagre que João Batista realizou? Nenhum. O que João Batista fazia? Pregava arrependimento para a remissão de pecados. Arrependei-vos, dizia ele, porque o reino de Deus está próximo. Não realizou milagre nenhum. O que Jesus falou a respeito de João Batista? Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. E aí, quando os discípulos de João Batista foram falar com ele, de que Jesus, aquele a quem você batizou,
e está fazendo mais discípulos. O que João Batista fez? Ele se doeu? Não. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quer ser grande como João Batista? Entenda isso. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. O que é Cristo crescer e eu diminuir? A minha vontade diminuir. Eu submeter os meus desejos, a minha vontade, o meu querer ao Espírito Santo, a Cristo, ao Pai. Ele vai crescer. E aí teremos condições, teremos poder para testemunhar. Mesmo se for da vontade de Deus, vamos realizar milagres. Mas se não for, mesmo sem curar uma gripe que seja, através da oração, mesmo assim, podemos ser boas testemunhas. Como aqueles crentes no passado, que eram boas testemunhas pelo seu... Não, seu fulano, não. Se o seu fulano falou, é uma pessoa honesta, é uma mulher digna, não vive em roda de fofoca, é uma pessoa séria, comprou, paga, é honesto. Isso é testemunho. Precisamos buscar isso, esse poder. Para quê? Para reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos. Porque sem poder, a gente não reconhece o nosso erro, a gente não reconhece o nosso pecado. Ficamos sempre nos justificando, dando desculpas. Por que faço isso? Por que eu faço aquilo? Não porque na minha casa era assim, meus pais foram assados. Não porque eu sofri injustiça, não sei o quê. Então, está sempre se desculpando, sempre transferindo, fazendo transferência de responsabilidade das nossas ações, dos nossos atos e... Não porque a igreja é fraca. Não porque o pastor não, sabe, não tem aquela oração de poder. Tem, né? O diabo é muito criativo. Então precisamos desse poder para reconhecer como Bartimeu. Bartimeu, não. Cobrador de impostos, que subiu na árvore. Zaqueu, obrigado. Zaqueu. Estava ali, Jesus foi almoçar na casa dele, foi comer na casa dele. O que eles conversaram, os evangelhos não registram. Mas a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que aquele homem se arrependesse dos seus pecados, se convertesse e fizesse um voto diante de Jesus de restituir o que havia cobrado a mais, o que ele havia roubado 4 vezes mais. E aí Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu não ficou dando desculpa. Não, sabe como é que é? Porque se a gente não fizer assim, não tem como sobreviver, né? Precisamos do poder para reconhecermos que somos pecadores. E na contramão, agora, precisamos de poder também para perdoar. Nós nos arrependemos e recebemos o perdão. E agora? Precisamos perdoar. Para isso precisamos poder. Não tem força humana, não tem capacidade humana, não tem vontade humana que nos faça perdoar. Há coisas que são imperdoáveis. E aí só mesmo há algum poder sobrenatural para nos fazermos perdoar aquele que nos ofendeu. Como Jesus nos ensinou na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, em Mateus 6,12. Como na parábola do credor incompassivo, vocês lembram dessa parábola? Em que o Senhor perdoa uma dívida
grandiosa de um dos seus servos, mas esse servo não perdoa uma dívida bem menor do outro e manda o outro para a prisão. A parábola do credor incompassivo que está em Mateus 18, versos 35. Precisamos de poder para perdoar. Precisamos do poder. Imagina vocês, Jesus ensinou na oração, Jesus ensinou através de uma parábola, e na cruz do Calvário ele deu uma aula prática. Depois de ter sido caluniado, ter sido açoitado, ter sido crucificado, zombado, escarnecido, ele na cruz do Calvário, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Poder para isso, são poucos os que buscam. Queremos ter poder para fazer e acontecer, para fazer descer fogo do céu, para multiplicar pão e peixe. Mas poder para perdoar, talvez seja, o momento de orarmos e pedir: Senhor, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar Beltrano, me dê poder, me ajude a perdoar, a liberar o perdão. Para isso, precisamos de poder. E precisamos também de poder para identificar e reconhecer nossos pecados. Nós que já nos arrependemos, já temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas temos ainda alguns pecadozinhos que carregamos, que alguns chamam de pecados de estimação, que temos dificuldades de abrir mão. Então, por favor, 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, e ele está falando aqui de pessoas crentes, tá? Nós vamos entender isso lá no finalzinho, no último versículo que nós vamos estar lendo, nós vamos ver que Paulo está falando a respeito de pessoas crentes. Ele não está falando de pessoas que estão no mundo ainda, que não se converteram, que não conhecem Jesus. Então, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Listazinha pesada essa, né? Agora, por que eu sei que ele está falando de crente? Veja o que ele diz aqui. Tendo forma de piedade. Tem a aparência. Essas coisas aqui são disfarçadas. Tem forma de piedade, tem a aparência de santidade. E aí, inevitavelmente, a gente transfere a nossa mente para o outro. A gente pensa lá no fariseu. Os fariseus eram assim, eram religiosos, tinham aparência de santidade. Sabe? Mas, gente, a gente precisa, diariamente, assim como nós fazemos, e nos olhamos no espelho, para pentear o cabelo, para retocar a maquiagem, para dar uma melhorada naquilo que não está legal, na roupa, ver se a roupa fica bem. Precisamos também dar uma olhada no espelho espiritual, que é a palavra de Deus, nos depararmos diante desse espelho e ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser tratado.
Então tem aparência, tem forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Tem aparência de piedade, de alguém que vive em santidade, mas negam o poder por quê? Porque é só na aparência. E aí o que ele diz para Timóteo? Foge também destes. A Bíblia diz para não julgarmos, mas tem coisas que são evidentes, que Deus revela, que Deus mostra. Então vamos lá, a lista. Os homens serão egoístas, ou seja, só pensam em si mesmos. São amantes de si mesmos. E aí temos que analisar: será que eu sou egoísta? Será que eu só penso em mim? Nas minhas orações, eu lembro do meu próximo, eu lembro do meu irmão, eu lembro das necessidades da igreja, eu intercedo pelos demais, ou nas minhas orações é só eu, meu, minha. São egoístas. Que Deus nos dê poder para não sermos egoístas. Também diz aqui na lista que serão avarentos, que amam o dinheiro. Tudo é dinheiro. Que Deus afaste de nós também a avareza, que nos dê poder para isso. Possamos nos autoexaminar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há algum resquício, alguma pontinha de egoísmo. É igual o iceberg, né? A gente só vê a pontinha ali fora da água, mas dentro da água, um bloco de gelo gigantesco. Pode afundar navios. Pode destruir famílias, igrejas. Avarentos amam dinheiro. Será que, existe líderes evangélicos avarentos que amam dinheiro mais do que a Deus? Será que há em mim um coração avarento? São gananciosos. Nunca está satisfeito, sempre quer mais. Diz também que nos últimos dias os homens serão jactanciosos. O que é isso? É aquele que se julga melhor do que os demais. Que eles são merecedores de coisas melhores, das melhores coisas. Eu sou merecedor. Os crentes de antigamente, quando passavam por tribulações, lutas e dificuldades por causa do Evangelho, eles não murmuravam, eles glorificavam a Deus por não se sentirem dignos, mas eles glorificavam a Deus. Senhor, obrigado por estar sendo perseguido por causa do seu nome. Eu não sou digno, mas obrigado. Agradeciam a Deus por estarem sendo perseguidos. Hoje, o cristão de hoje, do século 21, Senhor, eu não mereço. Olha o que teu servo está passando. Tem piedade de mim. Precisamos de poder. Falamos muito da igreja primitiva, do que Deus fazia, do que Deus acontecia. Mas como que eles viviam? Era uma igreja perfeita? Não. Mas como que eles viviam? Avarentos, jactanciosos, se julgam melhor que os demais, merecedores das melhores coisas, são presunçosos, se sentem superiores, melhores. E aí a gente vê essa guerra. Não, porque eu sou de uma igreja tradicional. Não, porque eu sou de uma igreja pentecostal. Não, porque eu sou da igreja X, da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso te faz melhor? Não. O fato de eu ser pastor me faz melhor? Não.
apenas me torna mais responsável, minha responsabilidade aumenta. A cobrança será maior. São arrogantes, diz o apóstolo Paulo. Será? Nós somos arrogantes? Somos petulantes? Não aceitamos a correção? Não aceitamos a palavra de que nós estamos errados? Né? Às vezes vem ali um casal em conflito, um pai, uma mãe com um filho, o filho quer culpar o pai, os pais, e aí ficam ali naquela troca de acusações, assim. E aí, se você, como líder, depois de analisar, ouvir a ambos, orar, analisar, não no primeiro encontro, não no segundo, você chegar a uma conclusão e falar, olha, fulano, você precisa se corrigir nisso. Ele é arrogante, não aceita. Por isso que existe tanta gente mudando de igreja para igreja, porque quando ela é confrontada pela palavra de Deus, o que ela faz? Ela se submete, ela se humilha, ela se arrepende? Não. Vai para uma outra igreja. Porque é arrogante. Blasfemos. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos serão blasfemos. Blasfemos, aí a gente pensa, lembra lá dos fariseus blasfemando contra o Espírito Santo. Não, Jesus está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Mas existe um outro sentido também. Blasfemar é falar de Deus sem reverência. Qualquer coisa absurda, desculpa a expressão, esdrúxula, que acontece em muitas igrejas, é manifestação do Espírito Santo. O sujeito samba, pula, grita, esperneia, faz palhaçada, a palavra é essa, e diz que aquilo ali é o Espírito Santo. Isso é blasfemar também. Falam de Deus sem reverência. Fazem do púlpito um stand-up. Do início ao fim contando piada. Fazendo o povo rir. Mas não refletir. São blasfemos. São heréticos, distorcem a palavra de Deus segundo a sua conveniência, quer convencer o povo de uma ideia, abre a Bíblia, lê um texto, distorce o texto, são heréticos. Porque Deus está falando e vai mandando revelação à torta e à direita. Porque Deus está me revelando, Deus me mostrou. Eu não duvido que isso seja possível. Mas não da forma como acontece em muitos lugares. Isso é blasfêmia. Usar da mentira e dizer que é o Espírito Santo que está revelando. Que história é essa? São profanos. Os blasfemos são profanos. Não respeitam o sagrado. Fazem piada com as coisas de Deus. Fazem piada com oração, fazem piada com jejum, fazem piada com a Bíblia, fazem piada com tudo. Fazem piada com Cristo. Isso aqui agora, vou até ler aqui o versículo. Quem está aqui no meio dessa lista? Ó, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aqueles que são desobedientes aos pais estão nessa lista aí. Então abre teu olho. Porque em Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala: primeiro as mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Tem que ter muito poder, né, mulher? Só uma mulher mesmo muito cheia do Espírito Santo para se submeter ao seu marido, né? Você pode ser mulher de oração, de louvor, daquela que sobe no púlpito, canta, chora, se ajoelha, mas chega em casa, não se submete ao seu marido crente. Paulo escreveu para Éfeso, escreveu para a igreja,
teoricamente para maridos crentes. A submissão para Deus é total e absoluta. A submissão da esposa para o marido é condicional, quando estiver dentro da palavra de Deus. Se ele cobrar da mulher, para a mulher mentir, para a mulher fazer alguma coisa errada, ela está desobrigada de se submeter a essa determinação. Mas se está dentro da palavra, a Bíblia, então, se você tem algum problema, você mulher tem algum problema com relação a isso, fala com Deus. Bota a culpa em Paulo, diz que Paulo é machista, isso, faz o que você quiser. Mas ou nós nos submetemos à palavra de Deus, nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, ou não, só as partes que nos agradam. Né? As partes que me agradam é inspirada. A parte que não me agrada não é inspirada. A influência da cultura grega, dos romanos, né? Do machismo. Mas a mesma palavra diz que os maridos têm que amar as esposas como a sua esposa, o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Precisamos de poder para isso, irmãos. Precisamos amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida, se sacrificando e morrendo por ela. Só, Senhor, dá-nos poder. Eu estou brincando para aliviar um pouco a tensão. Mas precisamos desse poder. Aí talvez você diga assim, você pai, você marido, você esposa, mas eu faço tudo para o meu cônjuge, eu faço tudo pela minha esposa, eu faço tudo pelos meus filhos. Se isso é sinônimo de amar, então nós temos um problema sério aqui, irmãos. Problema seríssimo. Se no nosso entendimento amar é fazer tudo o que o outro quer, então temos um problema sério. Porque aí eu vou poder dizer, então Deus não nos ama. Jesus não nos ama. Jesus faz tudo o que nós queremos? Faz? Então ele não nos ama. Mas ele justamente não faz porque ele nos ama. Porque se ele dissesse sim para todas as nossas orações, para todos os nossos desejos, ia ser uma desgraça. Mas porque nos ama, ele diz não. Mas para nós termos essa sabedoria, esse entendimento, essa inteligência de quando dizer sim, de quando dizer não, de quando dizer espera, precisamos ter o Espírito Santo, que é onisciente, habitando dentro de nós para nos conceder sabedoria. Então tem momentos que nós podemos dizer sim. Ok, beleza. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Mas para isso, precisamos do poder, precisamos do Espírito Santo. E aí, ele diz também, o apóstolo Paulo, diz, olha, isso eu estou lendo em Efésios, estou citando, aliás, Efésios de 5:22 a 6:4. Aí ele diz também agora, para os filhos, honrem seus pais, para que tenham vida longa, tranquila, né? A promessa. Então, está aqui, honrem seus pais, obedeçam seus pais. O apóstolo Paulo escreveu aqui em Timóteo que nos últimos dias seriam desobedientes aos pais, não se submeteriam aos pais. Então o filho, ele precisa, se ele crê em Deus, se ele confia em Deus, ele precisa se submeter. Porque se eu falei que não existe ninguém que nos ama mais do que Deus, filhos. Ninguém te ama mais do que o seu pai e sua mãe. Ninguém vai orar por você mais do que o seu pai e sua mãe. Ninguém deseja mais o teu sucesso e a tua felicidade do que o seu pai e a sua mãe. Então se submeta a eles, para que sejas abençoado, seja próspero. E
que tudo vai-te bem. Diz também que, além dos desobedientes aos pais, diz também que seriam, terminando, irmãos, que a lista é grande, ingratos. É aquela pessoa mal agradecida. Você faz. O dia que você diz, não, não posso, pronto, acabou, tornou caldo. Não reconhece. Isso pode acontecer na sua casa, pode acontecer na igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Você é aquela pessoa prestativa que está sempre ali buscando dar um bom testemunho de Cristo. Um amigo, um irmão, um familiar, um filho, um marido, uma esposa. Mas o dia que diz não, acabou. Tudo o que você fez no passado, acabou. Porque são mal agradecidos. São ingratos. Também são irreverentes, né, com as coisas sagradas. Está na lista. Irreverentes. Os homens serão irreverentes. Vão desprezar as coisas sagradas. Serão também desafeiçoados. O que é uma pessoa desafeita? Não tem afeto por nada nem por ninguém. Ele olha para o outro como uma coisa, um objeto, um trampolim, para alcançar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, mas não tem afeto, não tem amor ao próximo, nem pelo sofrimento do próximo, e usa o outro como uma oportunidade de ele obter aquilo que ele deseja. Ele está falando com Timóteo a respeito de pessoas que estão convivendo. Hoje em dia, se a gente vai fazer um estudo, alguém quer saber a respeito dos dons espirituais. Aí vai lá para 1 Coríntios, lê o capítulo 12, 13 e 14. Paulo falando, discorrendo. Você pode decorar versículo por versículo dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Saber tudo a respeito de dons espirituais. Consumir tudo que é livro que fala, que trata a respeito desse assunto. Mas desprezar os primeiros 11 capítulos de 1 Coríntios, onde Paulo vem dando instrução de como que deve ser a vida do cristão, uma vida de santidade, de obediência, de temor a Deus. Se você negligenciar tudo isso, não adianta conhecer os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, porque isso aí não vai mudar nada. Para chegar lá, houve 11 capítulos de instrução para a igreja, do que eles estavam fazendo de errado, aonde eles precisavam mudar, aonde eles precisavam melhorar, aonde eles precisavam se envergonhar para receber o poder e os dons lá dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Diz também que eles serão implacáveis. É alguém irreconciliável. É implacável, é duro. Para você é lei, para mim é a graça. Entende? Para o outro, a mão de Deus tem que pesar. Para mim, Senhor, seja gracioso. São implacáveis. São caluniadores, difamadores. E hoje, irmãos, com rede social, tá fácil. Você grava um videozinho ali, a gente vê lideranças de igrejas grandes. Um difamando, um apontando o outro, um apontando para o outro. Assim, indo para a justiça, processando o outro. Difamadores. Então são caluniadores, ficam difamando, fazendo falsas acusações injustas, mentirosas, ainda que sejam verdadeiras. O púlpito ou as redes sociais de uma igreja, de um pastor, de uma liderança, não é lugar para máquina de lavar roupa suja. Não é lavanderia.
Certas coisas têm que ser tratadas na intimidade. E não jogar assim, porque, olha o testemunho, recebereis poder para ser testemunho. Mas que testemunho estão dando? Que testemunho estamos dando? Diz também que serão sem domínio de si, ou seja, descontrolados, sem domínio próprio, com dinheiro, com comida, com a vida espiritual, com internet. Não tem controle. Não tem controle. Serão cruéis, pessoas perversas, tiranos e malvadas. Inimigos do bem. Inimigos do bem. São inimigos da justiça. Inimigos da verdade. Não amam nada nem ninguém. Tudo que são inimigos da verdade, inimigos da justiça, inimigos da pureza, inimigos do bem. Traidores, são traiçoeiros, são desleais. O traidor, quem é o traidor? É o inimigo que se passa por amigo. Judas se passava por amigo. Entregou Jesus com um beijo. Será que isso só aconteceu com Jesus? Será que Judas foi o único traidor da história? Traiçoeiro, desleal, inimigo que se passa por amigo. Também serão atrevidos. O atrevido é obstinado. Insiste, persiste no erro. Ontem deu errado, mas hoje vai dar certo. Mas insiste no erro, achando que um dia vai dar certo. Enfatuados. Não são humildes. Aquele que diz, eu sou o melhor. Eu sou o dono da razão. E para terminar, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amam os prazeres desta vida mais do que amam a Deus. Tendo forma de piedade, tem aparência de piedade, santidade, mas negando, entretanto, o poder, a eficácia de uma vida de santidade. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos, amados, do Espírito Santo. Precisamos desse poder para nos enxergarmos como somos de verdade. Nos arrepender, pedir perdão, dizer, Senhor, me ajuda, me transforma. Eu quero ser um vaso novo. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que desce, muitas vezes, como um bálsamo sobre a nossa ferida. Mas que antes de tratar, curar a ferida, cicatrizar, precisamos fazer uma asepsia. Precisa ser limpo, precisa ser tratado. Precisamos remover a sujeira, para que a ferida não infeccione, para que não contamine o corpo, para que não haja necessidade de amputação. Então trata, Senhor. A minha vida, a nossa vida, te pertence. Precisamos do poder, Senhor. Que possamos permanecer em Jerusalém, em comunhão, em intimidade contigo. Que o Senhor, habitando em nós,
com a sua luz, possa nos revelar, possa nos mostrar como um exame de imagem, mostrar o que está bom e o que não está, para que possa ser tratado. Muitas vezes, Senhor, fugimos de Ti como quem foge de um médico, porque não quer saber a verdade. Estão ali os sintomas, a dor, o mal-estar, mas não procuram o médico porque não querem saber a verdade. Mas enquanto não formos diagnosticados, o mal não seja detectado e tratado a tempo, a nossa situação só piora, Senhor. E que da mesma forma, na nossa vida espiritual, o Senhor, que é o médico dos médicos, possa nos sondar do alto da cabeça à planta dos pés, esquadrinhar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, nos revelar, Senhor, o que precisa ser tratado, o que precisa ser cuidado, para que tenhamos uma vida saudável espiritualmente, uma vida cristã, bombando, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, para que assim, Senhor, possamos verdadeiramente sermos testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em nome de Jesus, glorificando e bendizendo Teu santo nome em todo o tempo, em todo lugar, dando bons frutos, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Se você quer sentir esse poder, levante as suas mãos e toque na presença do Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez do início. Aleluia. Quero ouvir vocês. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, Ele está aqui. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, vem, Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti.
Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. A ti toda a honra e toda a glória nessa noite, meu Senhor. Declare. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Diga isso. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Aleluia. Sim, nós cremos que o Senhor é o mesmo e Ele ainda realiza milagres. Por isso, nessa noite, se você quer receber poder, dê glória mais forte, meu irmão.